Eu quero aqui fazer duas reflexões. A primeira, sobre uma síntese do trabalho desenvolvido aqui na Assembleia Legislativa nesses 6 meses. Um semestre de atuação intensa, de muitas atividades do nosso Parlamento Capixaba, de uma atuação especial, com destaque para 5 CPIs. Poucas vezes essa casa esteve em ritmo tão intenso. Nós temos aí a CPI dos guinchos, que vem prestando relevante serviço para a sociedade capixaba, desnudando problemas existentes no funcionamento de pátios, no recolhimento de veículos, e os resultados já estão aí para todos verem. Muitas atitudes questionáveis, a apreensão de veículos já foi revertida, e eu quero aqui render as homenagens a todos os membros da CPI dos guinchos. Nós temos aqui a CPI do Pó Preto, a CPI dos guinchos, presidida pelo deputado Enivaldo dos Anjos. Temos a CPI do Pó Preto, presidida pelo deputado Rafael Favato. Temos a CPI dos empenhos, presidida pelo deputado Euclério Sampaio, que também vai desnudando, tirando de vez qualquer tipo de dúvida sobre o quadro encontrado no governo do Estado de muitas despesas feitas sem a devida cobertura. Então, a CPI também que está trabalhando com muita seriedade. Nós temos outras 2 CPIs também atuando aqui, a CPI da sonegação, presidida também pelo deputado Enivaldo dos Anjos. Cacau Lorenzoni é o relator, com a composição ainda do Teodorico Ferraz, do Guerino Zanon, o padre Honório, e essa CPI também tem feito relevante trabalho no Espírito Santo, apresentando inclusive empresas altamente sonegadoras no estado do Espírito Santo, muito recurso que foi sonegado e que, se Deus quiser, serão recursos que serão restituídos aos cofres públicos. Eu quero ainda fazer referência, com a ajuda dos nobres colegas, a várias frentes parlamentares, a várias comissões especiais, as comissões permanentes dessa casa, que estão sempre discutindo importantes temas em defesa da sociedade capixaba, da educação, da agricultura, do meio ambiente, Comissão de Cidadania, Comissão de Defesa Social, Comissão de Saúde, presidida pelo nobre deputado, referência na área da saúde, deputado Doutor Hércules. Quero aqui, como líder do governo, agradecer o apoio de todos os deputados e comemorar, porque numa época em que o Estado tem que promover ajustes, numa época em que o Estado precisa ajustar as contas públicas pela redução de receitas, nós temos aí, como já apresentei recentemente, vários indicativos da redução da criminalidade. Na área de segurança, nós temos a tristeza ainda de muitas mortes, de muitos atos criminosos em nosso Estado, mas nós temos a alegria de muita coisa boa, que significa os números da redução da criminalidade, de homicídios, de roubos, de furtos e do aumento da prisão de traficantes em nosso Estado. Na área de agricultura, o governo do Estado corajosamente enfrentou a questão da crise hídrica, determinando uma ampla discussão nas regiões, e aí eu destacaria a elaboração de vários projetos de barragem que vão mudar as regiões semiáridas do nosso Estado. Nós temos a questão, ainda na agricultura, da instituição de um fundo com recursos do BNDES. Em época de crise, prevalece a credibilidade e a capacidade de um governante, viabilizando recursos para a retomada das obras do Caminhos do Campo. Caminhos do Campo, tão importantes para o interior do nosso Estado. Findando ainda na área da agricultura, o governo do Estado encaminha para essa casa, está prestes a ser aprovado aqui, o Fundo de Apoio à Agricultura Familiar. A agricultura familiar, que é tão importante para a economia do Estado do Espírito Santo do Brasil,
terá o fundo instituído por iniciativa do governador Paulo Atung. Uma parte, deputado Guarino Zanon. Obrigado, deputado. Mas queria voltar no tema em relação à redução do número de homicídios. Importante se colocar, porque desde o início do governo, deputado Freitas, esta casa começou o debate com relação à redução dos gastos com a segurança pública. E logo nos 2 primeiros meses, nós começamos a falar que mesmo com a redução do volume de recursos, mas os números estavam apresentando queda com relação ao número de homicídios. E os 6 primeiros meses mostram isso. Nós tivemos uma redução global no Estado de 15,5%, deputado Gildevan, nosso líder, sendo que na região metropolitana esse número chegou a 24% a menos. Se não fosse o interior que provocasse uma queda de 2%, nós estaríamos comemorando talvez o melhor feito das últimas 3 décadas nesse Estado com relação à redução do número de homicídios. Mas isso é uma prova de que, se aplicar bem os recursos e ter uma equipe competente, qualificada e comprometida, é possível se diminuir o número de homicídios sem aumentar o número de gastos. Então, quero aqui parabenizar não só o secretário de Segurança Pública, mas todos os secretários, porque são políticas públicas conjuntas que têm permitido esta redução. Obrigado, deputado. A parceria do Poder Legislativo com o Executivo, promovendo o desenvolvimento que tanto necessitamos do Estado do Espírito Santo.